Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Professor Tiago aqui, para nós falarmos hoje de um assunto que é um assunto bem tranquilo, vocês vão ver, mas é um assunto que derruba muitos alunos aí. Se você quer sair dessa aula dominando esse assunto, vem comigo, vamos junto. Pessoal, nós vamos falar hoje sobre a progressão aritmética, apelidada aí de PA, e vamos iniciar com a seguinte questão. Uma fábrica de automóveis que produziu 400 veículos em janeiro aumentou mensalmente sua produção em 30 veículos. Aí vem a pergunta: quantos veículos esta fábrica produziu em junho? Isso mesmo. Quantos veículos esta fábrica produziu em junho? Muito bem. Pensa comigo aqui. Se eu disser que janeiro é o mês um, vamos pensar assim, tá? Mês um. Nesse mês, a fábrica produziu 400 veículos. Então, aqui ela produziu 400 veículos no mês um, ok? Muito bem. E ela vai aumentar essa produção em 30. Então, ela vai pegar esse valor aqui e vai aumentar em 30, tá bom? Para o próximo mês. Então, no segundo mês, ela vai estar produzindo não mais 400, mas 400 mais 30, 430. E esse aumento vai acontecer a cada mês. Então, no próximo mês, no caso, esse aqui foi o mês 2, no mês 3, ela vai aumentar de novo em 30, ok? E aí ela vai passar a produzir 460. Isso daqui já no mês 3. E quer-se saber quanto esta fábrica vai estar produzindo em junho. Lembra que junho vai ser o sexto mês, ok? Então, esse aqui vai ser o sexto mês, vai ser o mês 6. Então, muito bem, vamos seguindo aqui, aumentando de 30 em 30. 460 mais 30, e aí você vai achar 490, mês 4. No mês 5, aumenta mais 30, e aí 490 mais 30, 520. E aí aumenta mais 30, e aí nós já chegamos no mês 6, né? Porque aqui foi o mês 3, o mês 4, esse aqui é o mês 5, o próximo mês vai ser o mês 6. Simplesmente, eu vou somar mais 30 aqui. Muito bem, mais 30 no mês 6, 550. Ok? Repare, então, que nós chegamos numa sequência de números. Para indicar que essa sequência começa no 400, eu coloco um parênteses aqui. E para indicar que essa sequência termina no 550, eu fecho o parênteses aqui. Então, ela teve um começo e um fim. Muito bem, já que eu estou analisando apenas até junho. Ok, pronto. Isso daqui é uma progressão aritmética. Porque, repare, cada termo é o termo anterior somado a 30. Olha só, 430 foi 400 mais 30. 460 foi 430 mais 30. Então, cada termo é o termo antecessor somado a um valor que é sempre constante, no caso aqui o 30. Esse valor que é sempre constante é chamado de razão. E essa sequência que nós chegamos aqui é chamada de progressão aritmética, ou PA. Então, qualquer sequência que tenha essa característica vai ser uma PA, ok? O que é uma PA, então? Progressão aritmética. São todas as sequências nas quais o aumento de cada termo para o seguinte é sempre o mesmo. Então, sempre que de um termo eu aumentar para o termo seguinte, usando sempre a mesma razão, sempre o mesmo valor, e isso daqui configura uma progressão aritmética, forma uma progressão aritmética, ok? Vamos entender como é que é a linguagem da progressão aritmética. Na progressão aritmética, pessoal, o primeiro termo, a gente chama ele de A1. O segundo termo, de A2. A gente sempre coloca o A na frente, ó. Terceiro termo, o A3. Quarto termo, A4. Quinto termo, A5. E sexto termo, A6.
20º termo a 20. Percebeu? Então, esse númerozinho aqui, pequenininho, ó, esse número aqui, ele indica a posição que o meu termo está. Ok? Então, esses números aqui pequenininhos, eles sempre vão indicar qual é a posição que o meu termo está. Guardou isso? Beleza? Legal. Então, se eu quero saber o 100º termo, eu quero saber o A100. Tá bom? Muito bem. E o que eu quero que você note aqui? Eu quero que você perceba que o A2 ele foi igual ao A1 somado com a razão. Botar aqui em termos mais gerais, tá? O A2 foi o A1 mais a razão. Foi ou não foi? Foi, né? Olha lá, o A2 foi o A1 mais a razão. Entendeu essa linguagem aqui? Que nós vamos usar bastante ela, tá bom? Repara bem aqui, o A3, ele foi o A2 mais a razão. Ok? Só que, peraí, nós não falamos aqui que A2 é A1 mais a razão? Nós acabamos de falar aqui em cima. Então, eu vou trocar. Aonde está A2, eu vou trocar por A1 mais a razão. Ok? E vou somar com essa razão que já estava aqui. Legal, professor. Tá, entendi. Tu vai somar A2 mais a razão, A1 mais a razão, que é o A2, e vai somar com a razão que já estava. O que eu vou chegar, gente? Eu posso dizer, então, que o A3 é A1 mais a razão, mais a razão. Posso dizer isso ou não? Olha para a nossa sequência aqui. O A3 foi o A1, que é o 400, só que do A1 para o A3, quantos saltos eu tive que dar? 2, né? Então, eu somei a razão quantas vezes? 2. Percebeu? Então, o A3 é o A1, que é o primeiro termo, mais 2 vezes a razão, porque eu dei 2 saltos do A1 para o A3. Ok? Tá, professor. Então, seguindo esse teu raciocínio aí, o A4, ele seria o A1 mais 3 vezes a razão? Exatamente. Posso botar 3 vezes R ou simplesmente 3R, tá? Não esquece disso. Então, olha só. O A4 foi o A1, que é o termo que eu estou partindo dele, né? E a razão foi somada quantas vezes? Ó? Do A1 para o A2, do A2 para o A3, do A3 para o A4. Quantos saltos eu tive que dar? 1, 2, 3. Então, eu estou fazendo 3 vezes a razão. Percebeu isso? Legal, né? Repara, então, se você quisesse o A6 direto aqui, ó, pular para o A6, ele seria o A1 mais 5 vezes a razão. Por quê? Porque do A1 para o A6 eu vou precisar dar 6 saltos. Pensa assim, tá bom? Então, eu vou ter tantas vezes a razão. Percebeu? Nesse caso, esse A6 aqui, nós poderíamos calcular ele de uma maneira muito mais direta. Não precisava nem ter feito isso tudo que eu fiz aqui. Por quê, professor? Porque bastaria eu pensar da seguinte forma. O A6, ele é igual ao A1, que é quanto? 400, mais 5 vezes quem? A razão, que é quanto? 30. Olha se não ia dar a mesma coisa. O sexto termo seria igual a 400 mais 150. 400 mais 150, 550. Aí você me diz, ah, não, professor, mas eu preferia calcular na mão. Ah, e não, por que eu vou aprender esse monte de coisa aí? É muito mais fácil eu calcular à mão. É, porque foram 6 termos, né? Realmente eu concordo com você. Sendo 6 termos, beleza, você pode calcular à mão, como eu fiz aqui. Mas e se eu perguntasse quantos veículos essa mesma fábrica, nessas mesmas circunstâncias, iria produzir daqui a 2 anos? Partindo de janeiro, dali a 2 anos. Espera aí, 2 anos seriam 24 meses. Você teria que fazer essa soma, esta soma de 30 aqui 24 vezes. Você ia ter que fazer 30, mais 30, mais 30, mais 30, mais 30, mais 30. Ia dar bastante trabalho. O que seria mais inteligente você fazer?
A1 mais do A1 até chegar no 24º termo, eu teria que dar 23 saltos, certo? Então, 400 mais 23 vezes 30. E pronto, você já chegaria no resultado. Percebeu isso? Tá bom? Então, minha gente, nesse caso aqui, fica muito mais simples nós pensarmos dessa forma mais geral aqui, tá bom? Então lembra, progressões aritméticas são sequências nas quais o aumento de cada termo para o seguinte é sempre o mesmo, ou seja, no caso vai ser a minha razão, ok? Um detalhe bacana que eu preciso comentar com vocês aqui. Repare no seguinte, repare que a minha razão, ela sempre é obtida fazendo um termo menos o seu anterior. Olha só que legal. Se você fizesse aqui 430 menos 400, dá 30, certo? Só que pode ser qualquer termo menos o seu anterior. Você poderia fazer também essa razão assim, ó. Posso fazer o A5 menos o A4? Posso. Olha como é que vai dar a mesma coisa. Olha que legal. O A5 é 520. O A4 é 490. Quando eu subtraio um do outro, eu tenho o 30. Percebeu? Então, para você descobrir uma razão, basta você pegar um termo qualquer e subtrair ele do termo anterior. A gente escreve assim, ó, escrevendo em termos mais gerais aqui. Vamos escrever em termos mais gerais? Em termos mais gerais, a tua razão vai ser sempre um termo AN. Então, a n vai ser o quê? Um termo qualquer. Quem seria o n? A posição do meu número. Então, se é a 20ª posição, o n é 20. Então, seria o A20. Se o termo está na 100ª posição, o, o meu n seria 100. E o termo seria o termo A100. Percebeu? Menos o anterior. O anterior, a gente escreve assim, ó. Essa posição menos uma, né? Porque qual seria, por exemplo, o anterior do A20? O A19, né? 20 menos 1. Certo? Qual seria o anterior do A5? O A4. 5 menos 1. Certo? E assim por diante. Então, olha, em termos gerais, a razão é sempre isso aqui, ó. Um termo menos o seu anterior. É isso que eu estou dizendo quando eu escrevo isso daqui. Tá bom? Ó, vamos guardar essa informação. Muito bem. E o que eu falei ali acima, colocando em termos mais gerais aqui, eu falei que o A2, eu disse para você que o A2 é o A1 mais a razão. Beleza? Eu disse para você, nem vou escrever, vamos pegar aqui. O A2 é A1 mais a razão. O A3 é o quê? O A3 é o A1 mais 2 vezes a razão. O A4 é o A1 mais 3 vezes a razão. Ok? Muito bem. Pensa comigo, então. Se o A3 é o A1, ó, eu quero que você note o que está acontecendo aqui agora, hein? Repara aí. Eu quero que você perceba o que está acontecendo. O A3 é o A1 mais 2 vezes a razão. Vimos acima. O A4, ele é o A1 mais 3 vezes a razão. Eu acho que você já percebeu o que está acontecendo aqui, hein? O A5 é quem? O A1 mais 4 vezes a razão. Se eu quisesse saber um termo AN qualquer, AN seria o quê? Um termo qualquer. Quem seria o N? A posição do meu termo. Tá. Quem seria o meu A1? Continuaria sendo o A1. Mas o R continua sendo o R. Ó. O R sempre repete. Quem que vai mudar aqui? Esse cara aqui do meio. Repara, tá sozinho, vale 1. Agora anota aqui, 2, 1. 3, ó, 3, 2. 4, 3. 5, 4. Se fosse 20, seria 19. Ah, professor, é sempre aquele termo que está ali, não é? O N, no caso, tirando uma unidade. Então tá, menos 1. Pronto. Chegamos na fórmula do termo geral. Vezes a razão. Aí você pode botar pontinho para indicar o vezes, tá? Ou não colocar nada. Só botar a razão aqui e o vezes fica subentendido. Pronto. Acabou. Chegamos aqui à fórmula do termo geral de uma PA
que tanto aluno vê e se assusta. Agora, note que essa fórmula nem é necessária. Por quê? Porque basta você raciocinar do jeito que eu te ensinei aqui em cima. Se você sabe que o A4 é o A1 e que do A1 para o A4 eu dei 3 saltos, então o A4 é o A1 mais 3 vezes a razão, você nem precisa dessa fórmula. Por quê? Porque essa fórmula veio disso. Sacou? Beleza? Muito bem. Vamos para o exemplo, então? Vamos fazer aqui exemplo, tá? Só para que você entenda, imagine que eu tenho aqui uma PA e essa PA seja a seguinte. Exemplo aqui, tá? Começa com 2, o A1 é 2, tá? E eu vou botar a minha razão aqui, A1 é 2, e a razão, eu vou dizer que essa razão é 3, pronto, 3, razão 3. 2 mais 3, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 3, 11. E assim eu vou sucessivamente. Só que agora eu vou colocar um outro conceito aqui que aparece bastante. Vou colocar 3 pontos aqui e vou fechar o parênteses. Ué, professor, o que isso quer dizer? Quando aparecer esses 3 pontos, quer dizer que isso daqui é uma PA infinita. Só isso. Isso aqui é uma PA infinita. Eu não coloquei o último termo dela. Ah, então quer dizer que aquele primeiro exemplo que tu deu lá é uma PA finita. Exatamente. Isso aqui é uma PA finita. Por quê? Porque ela teve um começo e um fim, já que só me interessou os 6 primeiros meses. Tá bom? Muito bem. Nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, eu coloquei 3 pontos. Então, eu não estou te dizendo qual é o último termo. Ok? Muito bem. Nesse caso, digamos que eu dê essa PA aqui e eu te pergunte aqui, qual será, vamos dizer que eu pergunte isso, qual será o 20º termo desta PA? Pronto, quero saber qual será o 20º termo dessa PA. Muito bem, professor. E agora? Bem, você pode fazer usando a fórmula? Pode. Você vai lá e vai fazer. A1 é igual, perdão, a 10, a 20. Vamos entender aqui? Olha só. Quanto é o N aqui? É 20. Porque eu quero saber quem? O 20º termo. Então, o N é 20. Então, eu quero saber o 20º termo, eu quero saber o termo A20. Ok? Então, eu quero saber o A20. O A20 vai ser igual ao A1 mais N menos 1. Quanto é o N? 20. Vezes a razão, que é 3. Eu já sei que é 3, tá? Por quê? Porque do 2 para o 5, eu adicionei 3 unidades. Ou você poderia fazer assim também, ó. Razão igual a 5 menos 2. Daria 3. Ou 8 menos 5, tanto faz, tá bom? Muito bem. Vou até botar aqui, ó. Ou razão igual a 8 menos 5 também daria 3. Pronto, tá? Tanto faz. Muito bem. O que eu vou chegar aqui? Eu vou chegar aqui o A20 é igual ao A1, que eu já sei quanto é, já vou até trocar aqui, ó. O A1 vale quanto? 2, né? Mais 20 menos 1 é 19 vezes 3. Percebeu? Ou seja, A20 é igual a A1 mais 19 vezes a razão. Por quê? Porque do A1 para o A20, lembra? Eu vou ter que dar 19 saltos. Então, eu vou ter que somar essa razão 19 vezes. Então, era só fazer 19 vezes a razão. Percebeu? Ia dar a mesma coisa lá. Troco o A1 por 2, troco a minha razão por 3 e chego no mesmo resultado. Ok? Se preferir usar a fórmula, aí é fórmula de bolo, né? É só trocar. Troca o A1 por 2, troca o N por 20, troca a razão por 3 e acabou. Faz o cálculo. Ó, 2 mais 19 vezes 3 pode fazer, vai dar 57. 3 vezes 9, 27 vai 2. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5.
E aí você já sabe aqui que o teu A20, vou invadir a linha aqui embaixo, vai dar igual a 2 mais 57, que vai dar 59. Acabou. Esse termo vai ser o número 59. Acabou, pessoal. Só isso, professor. Só isso. Tá bom? Pessoal, uma observação aqui que eu preciso fazer com vocês. Essa daqui é uma PA crescente, tá? Deixa eu usar esse exemplo com o caso aqui abaixo, tá? Só quero te pedir uma coisa antes. Se essa aula está te ajudando, deixa o like aí para assinar a chamada da aula. Se você não é inscrito, se matricula aqui no nosso curso de matemática básica. Beleza? Vamos fazer aqui 2 atividades resolvidas, só para você saber. Essas atividades são atividades da apostila da Rede Estadual do Rio de Janeiro, tá bom? Se você é de outra rede, não tem problema nenhum, tá bom? Vamos nessa então. Olha só, suponha que o primeiro termo de uma PA seja 4, beleza? O primeiro termo da PA é 4. Sua razão é 5. Então, olha, primeiro termo é 4, razão é 5. Muito bem. Como determinar os 4 primeiros termos dessa PA? Moleza, né, gente? Se a razão é 5, 4 mais 5, 9, 9 mais 5, 14, 14 mais 5, 19. Acabou, gente. Certo? Já calculei aqui os 4 primeiros termos dessa PA. Problema resolvido, tá bom? Então, só pegar o 4 aqui e vir somando a razão, que é 5 aqui. E o problema está matado. Ok? Entendido isso? Tá bom? Problema resolvido. Mas eu quero usar esse mesmo exemplo aqui para te explicar outra coisa, tá? Então, essa questão da apostila tá matada. Era só isso, acredite, é só isso, tá? Mas eu quero colocar a seguinte questão. E se ao invés de começar pelo 4, eu começasse pelo o 19? Ou seja, se eu dissesse que o A1 é 19, e ao invés de somar 5, eu subtraísse 5. Olha o que ia acontecer. 19 menos 5, 14. 14 menos 5, 9. 9 menos 5, 4. Repara que é uma PA finita, tá? Tem começo e fim. Muito bem. Só que mudou, professor. Mudou tudo aí, mas apenas inverteu. Exatamente. Eu apenas inverti. Como se eu pegasse aqui, ó, e ao invés de estar, se eu posso somar 5 e chegar no 19, eu posso fazer a volta, né? Eu posso tirar 5 e voltar para o 4. Não posso? Percebeu? Então, nesse caso aqui, qual é a diferença dessas duas PAs aí, professor? É que a PA que está nesse exemplo aqui, a gente diz que ela é uma PA crescente. E o que fez essa PA ser crescente? O A ser a razão ser maior que zero. Ou seja, ser um número positivo. E o que fez essa PA ser decrescente? A minha razão ser menor que zero. Ou seja, ser um número negativo. Nesse caso, a gente diz que a PA é decrescente. Que aulão de PA! É para deixar o like. Eu estou falando tudo o que você precisa saber de PA até o termo geral. Na próxima aula, nós vamos falar da soma dos termos de uma PA. Beleza? Mas aqui eu já estou dando quase tudo de PA. Olha que aula é essa. É um aulão, cara. É para deixar like, tá? Agora vamos lá. E pode acontecer também, vou botar aqui como uma observação, pode acontecer também da sua PA ser uma PA constante, ou seja, da razão ser igual a zero, e nesse caso você vai dizer que essa PA é uma PA constante, ou também chamada de estacionária. Lembra de estacionar? Estacionar é aquilo, estacionária seria aquilo que está estacionado, certo? Uma PA que está estacionada, estacionária. Por quê? Porque se a minha razão for zero, vamos dizer aqui que o meu A1 seja igual a 4 e a minha razão seja zero. Perdão, é isso mesmo. Então, como exemplo aqui, tá?
que nós teríamos aqui? Nós teríamos 4 mais 0, 4 mais 0, 4 mais 0, 4 mais 0, 4 infinitamente. Ou seja, eu tenho aqui uma PA estacionária, estacionária, ou também chamada de PA constante, tá? Porque eu sempre vou ter o mesmo número. É raro aparecer, mas pode aparecer em algum momento aí. Beleza? Geralmente, ou vai ser crescente se a razão for positiva, ou vai ser decrescente se a razão for negativa. Ok? Último exemplo, saideira, para a gente fechar essa aula com chave de ouro. Tem uma PA, cujo primeiro termo é 5. Então vamos lá, primeiro termo é 5, já manda ver lá, ó, A1 é 5. Ok? E a razão é 2. Com essa aula aqui, tu resolve qualquer questão que envolva o termo geral da PA, tá? Razão é 2. Qual será seu 10º termo? Opa! Se é o 10º termo, lembra? O N é 10. E como é que eu escrevo o 10º termo? A10. Pronto, é ele que eu quero saber. Professor, eu prefiro fazer pela fórmula. Manda ver, meu filho. A1 é igual, perdão, AN é igual a 1. Escreve fórmula. Tu gosta de fórmula? Então escreve a fórmula. A1 é igual, perdão, AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Professor, eu não gosto de fórmula. Então você já vai sacar que A10 é o 10º termo que eu quero saber. Vai ser igual a A1 mais 9 vezes R. Por quê, professor? Do A1 para o A10, quantos saltos eu deu? Quantos saltos que eu vou precisar dar? 9. Então, eu vou somar essa razão a ela mesma 9 vezes. Então, é 9 vezes a razão. Tá? Vou fazer assim e depois eu vou usar a fórmula para você ver. Ou seja, o A10 seria o A1, que é 2, perdão, que é 5, mais, bota lá, mais 9 vezes a minha razão, 9 vezes a razão que eu sei que é 2. Tá, beleza? Vou trocar essa razão aqui pelo 2. Pronto. Ou seja, eu já sei que o A10, sem fórmula, hein, vai ser igual a 5 mais 9 vezes 2, 18. 5 mais 18 vai dar 23. Professor, não gostei assim, não entendi. Faz pela fórmula. A10 é igual a A1, que é 2, mais N menos 1, 10 menos 1, vai pela formulinha, vezes a razão, que é 2. Perdão, A1 é 5, onde eu botei que A1 é 2 aqui. A razão, que é 2, o A1 é 5. Muito bem, não substitui errado não, senão dá errado, tá? Vamos lá. Nesse caso aqui, então, nós vamos ter que o A10, o 10º termo, vai ser igual a 5, mais 10 menos 1, 9, vezes a razão, que é 2. Olha lá, 5 mais 9 vezes 2. Cheguei na mesma coisa. Tem que chegar no mesmo lugar, óbvio. Então, 5 mais 9 vezes 2, 18. 5 mais 18, 23. Mesma coisa. Percebeu, gente? Perceberam isso? Legal, né? Bacana. Te ensinei aqui de 2 formas. Use a que você se sentir mais confortável para utilizar, uma vez que elas vão dar no mesmo lugar, porque a fórmula, na verdade, surgiu desse raciocínio aqui. Ok? Beleza? Espero ter te ajudado aí. Se te ajudei, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito. E assim, se eu te ajudei, você também me ajuda e a gente se ajuda e a gente cresce junto. Tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, valeu, fui!